Fala galera do KimiCart, tudo bem com vocês? Olha, comigo tá tudo bem, espero que com vocês também esteja tudo bem. Para quem não me conhece, meu nome é Arthur Ortega, eu tenho 22 anos e eu sou licenciado em Química. Estamos em mais um vídeo aqui no canal do KimiCart. Hoje eu vou trazer para vocês um assunto muito interessante, um assunto que eu admito para vocês que eu já estou adiando há algum tempo para trazer aqui como vídeo, mas que hoje finalmente vai sair. Hoje falaremos aqui sobre bomba atômica, sim, bomba atômica, mais especificamente sobre a bomba atômica que atingiu a cidade de Hiroshima no dia 6 de agosto do ano de 1945, dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial. Eu vou seguir o mesmo procedimento que eu fiz no meu último vídeo aqui no canal, falando sobre o Pervitin, a droga dos exércitos de Hitler, que para quem não assistiu, é só procurar aqui no canal que você vai achar facinho. Então, primeiro eu vou abordar o contexto histórico e depois eu vou abordar o ponto de vista químico. Tudo começou lá no ano de 1939, com o físico húngaro erradicado nos Estados Unidos chamado Leo Szilard, formulando uma carta juntamente com o grande físico alemão Albert Einstein, enviado para o presidente americano na época, o Franklin Delano Roosevelt, alertando sobre a possibilidade de criação de armas nucleares pelo exército de Hitler. Tal carta, tal aviso na época gerou uma grande apreensão, gerou uma grande preocupação no governo americano, que após estudos de espionagem, estudos sobre o caso, decidiram em 1942 inaugurar o Projeto Manhattan. O Projeto Manhattan foi um projeto encabeçado pelo físico americano Robert Oppenheimer junto com outros cientistas, que visava a criação da primeira bomba atômica da história. Eles tinham o objetivo de antecipar a Alemanha nazista na criação da primeira bomba atômica. O governo americano, Robert Oppenheimer e outros cientistas que trabalhavam no desenvolvimento do projeto acreditavam que eles possuírem uma bomba atômica funcionaria como, digamos que, uma arma de paz. Eles usariam essa bomba atômica para amedrontar os outros países dentro de um contexto de guerra, fazendo com que eles resolvessem seus problemas e suas diferenças de uma maneira pacífica. Então, no ano de 1945, após vários estudos e um investimento financeiro monstruoso por parte do governo americano, surgiu a primeira bomba atômica da história, a Trinity. A bomba Trinity, a primeira bomba atômica da história, acabou sendo utilizada apenas para testes. Ela foi detonada no dia 16 de julho do ano de 1945. A Trinity carregava consigo um poder de destruição equivalente a 20 quilotons, ou seja, 20 mil quilos de trinitrotolueno. Trinitrotolueno conhecido popularmente como TNT. Após a detonação da Trinity, Oppenheimer e sua equipe de cientistas ficaram muito impressionados com o resultado da primeira bomba atômica da história, pois até aquele momento era a primeira vez que o mundo testemunhava tal poder de destruição. Tendo tempo depois, Oppenheimer dado uma entrevista sobre o assunto e feito uma reflexão muito interessante sobre a primeira bomba atômica da história. We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. A Operação Downfall foi uma operação de guerra montada pelas Forças Armadas dos Estados Unidos que previam o desembarque de tropas americanas no território japonês por meio de desembarque anfíbio. Segundo alguns historiadores, foi calculado pelas Forças Armadas americanas na época cerca de 500 mil baixas americanas, fora os desaparecidos e mutilados em batalha, e também não falando sobre as milhões de perdas de vidas japonesas nessa invasão. Então, tendo em vista a recusa da rendição das Forças Armadas japonesas e o grande custo de vidas americanas no contexto de uma grande invasão militar na época, foi decidido pelo alto comando das Forças Armadas americanas a utilização de uma bomba atômica. Então, no dia 6 de agosto do ano de 1945, era lançado pelos céus de Hiroshima através do bombardeio B-29, nomeado como Enola Gay, pilotado pelo coronel americano Paul Tibbets, a bomba de Hiroshima.
A bomba de Hiroshima, assim como o bombardeio B-29 que ela lançou sobre a cidade de Hiroshima, também possuía um nome próprio. O seu nome era Little Boy. A Little Boy carregava consigo uma carga de 64 kg de urânio 235 enriquecido, o que lhe conferia um poder de destruição de 13 quilotons. Então, após 44,4 segundos do seu lançamento e estando a 580 metros do chão, a bomba Little Boy causou instantaneamente a morte de mais de 80 mil pessoas. Quando a gente vai falar de bomba atômica, a gente vai falar de um processo chamado fissão nuclear. Então, o processo de fissão nuclear, ele basicamente se resume na fissão, na divisão do núcleo de um elemento químico mais pesado em dois elementos químicos, digamos que mais leves. A fissão nuclear é um processo que demanda de muita energia para acontecer, ou seja, ele não tem possibilidade de acontecer de meio natural, é praticamente impossível. Então acaba sendo necessário o bombardeamento desse núcleo desse elemento químico através de um nêutron para acontecer a fissão nuclear. Um elemento muito utilizado na fissão nuclear é o urânio. Só que o urânio ele tem um problema. Na sua composição, ele tem cerca de 1% de urânio 235 e a sua maior parte da composição é feita por urânio 238, o que faz necessário um processo de enriquecimento do urânio 235, que seria basicamente um preenchimento de quantidade de urânio 235 no urânio natural, já que o urânio 238 ele não sofre bombardeamento de nêutrons térmicos, ele não se fissura com bombardeamento de nêutrons térmicos. Então, para a gente explicar direitinho o que acontece na bomba atômica, a gente vê nessa imagem que cada átomo de urânio que sofre desintegração libera 3 outros nêutrons, que na bomba atômica são utilizados para partir outros 3 núcleos, gerando assim uma reação em cadeia e liberando uma grande quantidade de energia. Uma curiosidade que eu sei que muita gente tem e que também eu tinha antes de fazer pesquisa sobre esse vídeo é sobre por que o Brasil não possui armas nucleares, porque o nosso país não dispõe de armas nucleares. Então, o nosso país não dispõe de armas nucleares por 2 motivos. O primeiro motivo é que o nosso país só permite o uso de tecnologias nucleares para fins pacíficos. Isso está lá na nossa Constituição de 88. O segundo motivo é que o Brasil, junto com outros 189 países, é signatário da TNP, do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, onde o não cumprimento desse tratado pode gerar para o nosso país sanções econômicas e até ameaça militar, que foi o que aconteceu ultimamente com a China e com a Coreia do Norte. Uma outra curiosidade é sobre os países que hoje em dia dispõem de armas nucleares. Hoje em dia nós possuímos apenas 9 países que possuem armas nucleares. Entre eles são os Estados Unidos, a Rússia, a China, o Reino Unido, a França, o Paquistão, a Índia, a Coreia do Norte e Israel. Estima-se que hoje existem 16 mil bombas atômicas espalhadas pelo mundo, o que, segundo especialistas, tem a capacidade de destruir o planeta Terra 4 vezes. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal do KimiCart, curtir o vídeo e compartilhar. Desde já eu agradeço. Somos todos KimiCart.